Bom, vamos ao debate, companheiros. Eu acho que a experiência mostrou que uma por uma vai mais rápido, né? Afinal, Cuba é um estado operário? Qual o sistema? Sistema misto? Como assim? Sistema misto econômico? Não, estado operário. Tem empresas que são empresas mistas lá. Mas o controle da economia continua na mão do Estado. Por que Cuba permite que partidos de direita participem das eleições, uma vez que pode colocar em risco a revolução? Que não sei quais são esses partidos de direita, não estou tão bem informado assim. O que justifica a proibição de sair de Cuba, se é que é verdade? Qual o motivo de tantos cubanos enfrentarem o risco de atravessar o mar em condições precárias? Bom, o problema de sair de Cuba é simples, é um motivo econômico. O mundo funciona num sistema capitalista. O sistema capitalista, ele é um sistema antissocial. A gente vê vamos pegar a questão famosa dos médicos. O médico brasileiro, né, ele se forma aí na universidade, muitas vezes na universidade pública, significa que tem um investimento social muito grande. Aí o Estado oferece para ele um bom salário para trabalhar no Nordeste, ele não vai. Quer dizer, é um sistema antissocial. Em primeiro lugar, está o ganho individual, está o lucro, né? Em primeiro lugar. E nos setores que não são capitalistas está o ganho individual. Os cubanos não podem se dar o luxo de se submeter a esse sistema de mercado de trabalho. Então eles têm que controlar o problema. Se a pessoa está lá, foi formada, é uma mão de obra importante, a evasão de pessoas qualificadas, seduzidas aí pelo ganho individual, é um atentado contra a economia cubana. Aí, lógico, os liberais vão falar na liberdade individual e tal, que é uma liberdade para meia dúzia, né? Para a maioria é só aquele pão murcho, ou fome diretamente. Por que o pessoal sai? É a economia. O cidadão ouve falar que ele vai para os Estados Unidos, ele vai ficar rico, ele vai viver no luxo, né? Nós não podemos esperar que a consciência individual se sobreponha à economia. Porque se fosse assim um problema de consciência, não existiria capitalismo no mundo. O cidadão está lá, ele é um profissional, ele não sei o que, ele tem determinadas qualidades. Ele se comunica com alguém que está em Miami. Então ele fala, se você vier para cá, você vai ser médico, você vai ter um apartamento assim assado, vai comprar um carro 0 quilômetro, vai ter uma série de privilégios sociais que em Cuba você não tem, né? Quer dizer, é um regime sem privilégios sociais. Então a pessoa vai. O mundo é dominado por uma economia de mercado. Se não fosse assim, o socialismo poderia ser realizado num paísinho qualquer como Cuba, pequenininho. Inclusive é interessante, né? Falaram que o Fidel Castro ele era a favor do socialismo num só país.
Se ele realmente fosse a favor do socialismo no seu país, ele estava delirando, né? Contraria também tudo que eles fizeram, porque a consciência dos cubanos da dependência externa deles é total e completa. Isso daí não há como resolver, né? Agora, também a pessoa que fez a pergunta meio está influenciada pelas concepções da direita. Seria bom explicar também por que os norte-americanos querem construir um muro no México, né? Se eles elogiam tanto o pessoal que sai de Cuba. Eles deveriam se preocupar menos com os cubanos, que é pouca gente, e que têm serviço médico, educação, tudo. Se preocupar mais com os mexicanos, se eles têm tanto a oferecer. Abre a porteira lá, deixa os mexicanos entrarem. Deixa o pessoal que está morrendo no Mediterrâneo, aos milhares, entrar na Europa. Não é o paraíso? Já a classe operária da Inglaterra, da França, está sendo seduzida aí pela direita, que propõe brecar totalmente a migração, o trânsito, etc. e tal, porque o pessoal está perdendo emprego. O problema é o seguinte, não dá para você colocar a ideologia acima da economia. O socialismo, ele só é viável em escala mundial. Cuba sofre com isso daí. Aí alguém perguntaria, mas se o socialismo só é viável em escala mundial, por que fazer uma revolução em Cuba? Bom, o processo revolucionário, ele não segue um roteiro pré-determinado. Ele acontece onde ele acontece. Fizeram a revolução em Cuba. Tentaram expandir a revolução internacionalmente, não conseguiram. Isso levou também a uma mudança na política dos cubanos de características defensivas. A pessoa, se nós, por exemplo, se eu fosse do governo cubano, falaria a mesma coisa que falaram os russos na Revolução de 1917. Nós temos que aguentar a situação até que nós sejamos socorridos pela Revolução Mundial. E aguentar a situação é complicado. A pressão do imperialismo é muito grande, né? Imagina a pressão de um país como os Estados Unidos sobre Cuba, é gigantesca. A pressão do mercado, tudo. Por isso que o socialismo, isoladamente em um país, ou países pobres principalmente, é inviável. Não é culpa dos cubanos. É a natureza do capitalismo. Tem um pedido para comentar o seguinte. Após a morte de Fidel, a seita maoísta no Brasil, Nova Democracia, lançou uma nota com o título Já vai tarde, Fidel, festejando a morte do dirigente cubano. Aí pede para você comentar. Eles precisariam explicar por que eles estão comemorando a morte, né? Isso daí, na minha opinião, é uma demonstração desse fanatismo religioso que uma boa parte da esquerda tem. Até porque é uma esquerda que não tem relação com as massas. É uma coisa da cabeça deles. Por que alguém iria festejar a morte do Fidel Castro? Uma coisa meio sem pé nem cabeça. O homem fez uma revolução, ele é considerado como um exemplo revolucionário. Não sei qual que é o sentido disso daí. Até comemorar a morte das pessoas é meio de mau gosto, né? Se entende que numa luta as massas comemorem a vitória, a morte dos seus opressores. Agora, comemorar a morte do cidadão por nada, eu acho que isso daí simplesmente revela que é uma seita política. Esse grupo maoísta também não é o mesmo que queria derrubar o PT a todo custo? Tá, isso é uma esquerda desnorteada, né?
Eu acho que os militantes, as pessoas de maior senso crítico têm que tirar uma conclusão definitiva sobre esses grupos. Não são instrumentos para uma revolução com essa conduta, com essa política prática. Ainda sobre Cuba, Rafael Correa disse que é hipocrisia falar do sistema político de Cuba sem levar em conta o cerco permanente do imperialismo. É por hipocrisia mesmo? Devemos concordar com isso? É por hipocrisia. Até porque os Estados Unidos é uma ditadura 1 bilhão de vezes pior do que qualquer outra ditadura que a gente possa pensar. Essa concepção de que os Estados Unidos é uma democracia e o Somoza na Nicarágua era uma ditadura é uma concepção falsa, de um ponto de vista geral. As ditaduras na América Latina, elas existiram sempre graças ao apoio do imperialismo norte-americano, direto. Todas elas. Agora, se você é um país que sustenta ditaduras em todos os lugares do mundo, que se envolveu aí numa política de massacre da população de inúmeros países, Vietnã, Laos, Camboja e muitos outros aí, como é que pode ser uma democracia? Isso daí, na realidade, assim, os Estados Unidos é como, sei lá, o Império Turco, o Império Persa. Império não é uma democracia. Tanto que a gente pode ver o seguinte, para a gente ver a democracia, né? Marx e Engels, quando eles fugiram da Alemanha, exilados, por causa da contra-revolução, eles acabaram indo para a Inglaterra. 1840 e pouco e tal. Né, quando a Inglaterra estava estruturando um vasto império colonial. Mas ainda o capitalismo, naquele momento, tinha algumas características democráticas. Agora, vamos falar a verdade. Se o bicho pegar aqui no Brasil, quem que quer ir para os Estados Unidos? Não dá. Essa democracia é uma farsa total. É absolutamente cínico isso daí. Ainda mais o país, como o Rafael Correa muito corretamente disse, cercado pelo imperialismo, né? Agora são perguntas mais da situação política nacional. A direita volta às ruas, a bater panelas e invadir o Congresso. A esquerda está de novo entregando as ruas à direita? Não precisa ter uma mobilização contra o fascismo e o abuso de autoridade? Precisaria ter mesmo. O abuso de autoridade, as 10 medidas. Tem que pedir, a esquerda teria que reivindicar a derrubada do golpe envolvendo a Lava Jato. Por isso tem que romper com os elementos confusos. Não dá para ficar numa coisa confusa com partidos como o PSOL, que defendem a Lava Jato. Eles defendem a ditadura. Eles defendem o golpe. Para poder lutar, você precisa se esclarecer. Como é que você vai se esclarecer? Com esse pessoal confuso. E sim, a política da esquerda é uma política de capitulação diante da direita desde antes da eleição que elegeu a Dilma pela segunda vez. Eles falavam que a direita não era nada, que era meia dúzia de gato pingada, etc. e tal. Em 2013, eles ignoraram totalmente a presença da direita nos atos, para dizer que aquilo lá era uma revolução.
A política deles é de fazer demagogia com essa direita. Os motivos são diversos, né? As justificativas. Mas o fato é isso daí. Eles querem uma política de conciliação com a direita, que não dá certo, porque a direita não quer uma conciliação com eles. Tem o Bolsonaro, tem o pessoal da intervenção militar, o MBL que é... Eles não perceberam que isso aí, que a luta contra a corrupção está ligada à luta contra os direitos das mulheres homossexuais e negros que eles tanto prezam, pelo menos da boca para fora, a luta a favor da PEC 55, econômica do governo Temer. Não sei, é uma política... A esquerda é uma coisa curiosa, né? É uma monstruosidade curiosa. Quem já teve a experiência desagradável de tentar fazer uma frente única por algum motivo, uma chapa num centro acadêmico, uma frente num sindicato, alguma coisa, alguma luta com a esquerda, você sabe que o cidadão, ele objeta, primeiro ele disputa cada fio de cabelo que tem lá, né? Se for falar duas pessoas, ele quer falar primeiro, se não sei o quê, tudo, disputa tudo. E depois eles vêm com um negócio talmudista, que precisa, até o panfleto que vai ser escrito, precisa usar o vocabulário específico do grupelho religioso evangélico de esquerda que você está discutindo. Eu sempre achei isso daí o fim da picada. Em vez de discutir coisas concretas, vamos ver aqui, quais são os pontos, o que nós estamos de acordo, etc. e tal. Daí fica aquela discussão, parece que você está num centro teológico, né? O pessoal discutindo quase que literalmente o sexo dos anjos. Aí, agora, o cara foi tomado por um fervor contra a corrupção, e ele está querendo fazer aliança com a direita que não concorda com nada do que ele pensa. Vai entender isso daí. Olha o nível de maluquice da esquerda. É que na realidade não é nada disso, é competição pequena burguesa. Eles viram que a direita agrupou uns indigentes intelectuais aí, que eles acham que é o povo brasileiro, um pessoal totalmente sem pé nem cabeça, que sai de camisa verde e amarela, quando eles gostariam de morar em Miami. E eles querem fazer média com esse povo, porque eles acham que dá voto, né? Depois o pessoal contesta quando a gente fala que o Marcelo Freixo ganhou a eleição nos bairros mais ricos do Rio de Janeiro. O cara quer contestar, quer falar que ele é um candidato popular. Mas é óbvio que ele divide o eleitorado com o PSDB, porque mesmo ele faz demagogia com essa base do PSDB, só pode dar nisso daí, né? Então, o principal ponto de apoio dessa direita, nesse momento, são partidos como o PSOL, o PSTU, os grupinhos que estão aí na conluta junto com o PSTU, as 452 tendências do PSOL. É uma coisa totalmente louca. Tem que fazer um esclarecimento que é o seguinte: no período anterior, era o PT que fazia isso. PT e eles também faziam. O PT também participava, vamos dizer assim. Que era assim, o PT ele disseminava a ilusão de que a classe média toda tinha se transformado em democrática, finalmente tinha aceitado o PT e tal. Quando, na verdade, esses mesmos cachorros loucos estavam lá, só que eles estavam mais calmos, porque não dava para enfrentar a situação. Então, se fazia muita demagogia com essa direita aí naquela época, já. Aí o PT caiu na real. A hora que a direita apontou o canhão para eles, uma parte do PT olhou e falou: ih, não é bem assim como a gente está pensando. Né? Eu acho, só um comentário aqui para reflexão. Eu imagino o seguinte, que quando
o governo Chaves e tal dava aquelas trombadas lá com a direita, muita gente no PT pensava assim, não, mas falta jogo de cintura. Para o Chaves ele precisa ser mais, né? Envolver o pessoal e tal. Que fantasia, né? O pessoal tem que pensar na burguesia com aquela famosa história do sapo que leva o escorpião para o outro lado do rio, você entendeu? Com uma pequena diferença. O escorpião só pica o sapo depois que ele atravessou o rio, no caso da burguesia. No meio do rio, não. O escorpião da burguesia diria o seguinte, agora você já me atravessou, já estou satisfeito, pimba, tchau para você. A burguesia, ela usa os partidos de esquerda, os sindicalistas, os defensores das mulheres, dos negros, homossexuais, do índio, do tudo, ecologista, ela usa tudo. Ela é uma classe social com grande perspicácia política, sentido histórico e tudo mais, que a esquerda não tem, né? Sobre a questão que foi colocada do PMDB estar oferecendo a pasta de articulação política ao PSDB para evitar o fogo e a frigideira, né? Que eu acho curioso a semelhança, a identidade, na realidade, não é mera semelhança, com o que o próprio PT fez com o PMDB. Né? Com o Temer, né? Com o Temer. E, nesse sentido, eu acho que uma questão que não é só um problema de terminologia ou essa espécie de numerologia da esquerda, né? Essa coisa meio enigmática, mística, mas falaram muito, no caso da Turquia, em autogolpe da parte do Erdogan. Né? E agora o que a gente está vendo se desenrolar aí é um golpe dentro do golpe, o golpe do PSDB em cima do PMDB, de que maneira que a gente... Que expressão disso daí torna mais compreensível esse problema da ofensiva do PSDB para derrubar o PMDB? Como entender isso melhor? E eu queria colocar uma segunda questão diante do problema das conclusões que você apresentou no informe, à luz do nosso 8º Congresso. Porque você destacou que o problema chave, o problema fundamental nesse momento é uma campanha central do partido, que é o problema da construção dos comitês de luta contra o golpe, né? E do desenvolvimento de toda essa campanha. E como a gente está em meio a uma luta política, portanto uma luta de partidos, essa situação política toda, a luta contra o golpe, ela está marcada pela profunda crise da esquerda pequeno-burguesa, o esvaziamento dessa esquerda, né? Falando particularmente do caso do PSTU e do PSOL, mas é também muito mais importante a crise dentro do próprio PT nesse sentido, né? Já que a gente está aí há uma semana da abertura do nosso Congresso, acho que uma discussão importante para o Congresso e para o partido de conjunto e para a esquerda, para todo aquele que julga a si mesmo um militante da luta contra o golpe, uma pessoa que quer se colocar nessa luta, é o problema do partido, o problema da construção do partido operário, revolucionário, socialista, o partido que tenha um programa à altura dos acontecimentos e que se coloque à frente desse processo. É um dos enigmas da situação política atual e do porquê que a luta contra o golpe avança e recua e avança de maneira por um caminho tão sinuoso, né? Eu acho que o problema fundamental, o problema do partido, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Sobre essa questão do golpe dentro do golpe, a gente poderia chamar assim, tem bastante gente falando de golpe dentro do golpe. Agora, eu acho que é importante ter uma compreensão bem precisa do processo político, porque uma coisa que o golpe dentro do golpe dá a entender, que eu não acho que é bem certa,
é como se isso fosse um acontecimento que vem com o desenvolvimento da situação. Não. Esse era o plano dos golpistas desde o primeiro momento. Eles montaram um plano que era assim: para dar o golpe e derrubar o governo do PT, é preciso uma aliança com o PMDB. Mas eu acredito que eles mesmos soubessem desde o começo, já tiraram essa conclusão há muito tempo, que simplesmente liquidar o PT não é suficiente. Precisava liquidar o PMDB também. O PMDB é um estorvo, é um obstáculo. Se os golpistas liquidarem o PMDB e o PT, os partidos de direita vão ser os únicos partidos com uma certa força. Mas provavelmente eles vão também atacar profundamente uma série de outros partidos. Bom, já tem a cláusula de barreira e tudo, mas mesmo os que vão sobreviver à cláusula de barreira, uma parte vai ser eliminada do cenário político. Eles querem criar um bipartidarismo artificial, que seria até, digamos assim, mais antidemocrático do que Arena e MDB. Seria uma espécie de bipartidarismo assim, Arena 1 e Arena 2, que já apareceu em vários países do mundo. É uma ditadura disfarçada de um regime de partidos, né? Os dois são iguais e tal. É o regime ideal para a burguesia controlar a situação. E nesse processo, se a gente encarar ele como se fosse um jogo, tem a vantagem absoluta quem tem uma... É como no xadrez, né? Os grandes jogadores de xadrez, eles falam que você tem que começar a aprender o jogo de xadrez pelo final do jogo. Né? Essa é uma coisa que muitos deles falam. É meio que um senso comum do... Por quê? Porque se você sabe como vai terminar, você tem uma vantagem para seguir as etapas do começo até o fim. Quer dizer, como você já tem o fim programado, você joga as primeiras etapas com consciência do fim. E aqui, da mesma maneira que no xadrez, a vantagem está com o partido, né, ou a força política, que domina o final do jogo, que tem uma visão clara do final do jogo. Para onde que ele quer levar o jogo, exatamente. E eles estão levando o jogo para isso. Ficou assim, delineado muito claramente todo o processo. Um regime extremamente autoritário, que se expressa na mudança da lei, no domínio do judiciário, etc. e tal. Né? Uma anulação do Congresso Nacional. Tem até proposta para diminuir o número de deputados, o que tornaria o parlamento de uma coisa que é semi-fictícia numa coisa totalmente fictícia. Parlamento menor, parlamentares que vão votar sempre, de um lado com o revólver do judiciário, do outro lado com o revólver do monopólio da imprensa. E se os dois não forem suficientes para fazer o cidadão entrar na linha, os fascistas invadem o Congresso Nacional e dão um murro na cara do deputado. Então aí você já tem o Congresso totalmente subserviente, anulado, neutralizado. A eleição só vai eleger direitistas e os direitistas vão estar sob um controle rígido. Né? Esse daí nós vamos satisfazer toda a esquerda aqui, que é os deputados totalmente sob controle. O executivo vai ser mais fortalecido ainda. Né? Vai ser um regime de características bonapartistas muito claras. Bipartidarismo, né? E a transformação do Brasil, se for possível, num entreposto comercial aí do imperialismo, de acordo com a evolução da crise capitalista.
PSDB e DEM no centro do regime político. É uma ditadura. Lógico que isso aí é um plano, né? Eles estão jogando de acordo com esse plano. Para isso, a liquidação dos partidos é um elemento fundamental. Isso também, a esquerda, porque não tem diretrizes claras, ela joga, ela é um fantoche na mão da direita, né? Você vê esse Randolph. Ele está lá na maior empolgação para acabar com o fórum privilegiado. Ele está fazendo o jogo de gente que tem mais cabeça do que ele. Porque ele a gente já viu, né? Não tem cabeça nenhuma. Inclusive o PSOL, ele é um partido que se destaca no meio dessa confusão, porque ele é o partido das pessoas que menos compreensão política tem, porque eles vivem num mundo separado. O PT tem interesses a defender. Lula foi presidente 2 vezes. Elegeu a Dilma 2 vezes. Né? Eles tiveram um imenso poder político, um controle e tal, relações internacionais com vários países e tudo mais. O PSOL não. O PSOL é o partido do beija-flor, né? Ele vai lá, campanha contra a corrupção. Não sei o que, pá. Vive na estratosfera. E junto com eles, tem o PSTU, né? O pessoal até apelidou o PSTU de ursinho carinhoso, né? Ursinho do morenismo. Bom, e o PSTU, que é o ursinho do morenismo, é o partido mais realista de todos esses grupos de esquerda, né? PCB. Imagine em que dimensão do mundo estão os outros. Então, quer dizer, nós estamos indo, a burguesia vai fazendo as jogadas de acordo com um plano. A burguesia joga aí, né, como se fosse assim um grande mestre campeão mundial de xadrez russo. E a esquerda joga como o cidadão que não conhece nem o sistema de aberturas do jogo, que dirá o resto. Então, a esquerda joga, fala assim, vou atrair ele para cá, pipipi, vou trocar e tal, e o cidadão vai entrando em todas as jogadas que a burguesia e o imperialismo estão fazendo, etc. e tal. Porque é muita ingenuidade também deles, né? Não considerar que na luta política brasileira você tem gente que é muito especialista no assunto e que tem um plano para o mundo, não é só para o Brasil. Eles têm um plano para o mundo todo, eles dominam o mundo. Eles têm, os norte-americanos, é uma coisa que o pessoal não para pensar. Eles têm gente infiltrada em todos os governos do planeta Terra, até na Rússia. Eles criam um movimento de rua contra os governos que eles querem derrubar. Eles aliciaram a extrema-direita fascista em vários lugares. Eles organizam e financiam grupos nazistas, fascistas de extrema-direita dentro dos Estados Unidos, como a gente viu na Ucrânia. Eles compraram lá 10 generais turcos para dar o golpe, todo mundo viu isso daí. O Snowden revelou uma parte da rede de conspiração imensa que é isso daí. Apesar de que o pessoal do PSTU nos deu essa lição extraordinária, né? É tudo teoria da conspiração, não é conspiração de verdade. Né? É até comovente você ver um partido de esquerda falar uma coisa dessa. Por isso a situação está nesse ponto. Aí, essa situação leva à segunda questão, que é a questão do partido. Qual que é o problema que nós estamos vendo? Porque eu milito há quase 40 anos. A vida toda, eu ouvi muita gente sem farol no carro, andando numa estrada escura sem farol, explicar para mim por que era bom você não ter um partido político. Por que o partido político é ruim? Por que o partido isso, o partido aquilo, o partido aquele outro? Bom, nós estamos vendo agora por que você precisa de um partido político. Porque nós estamos num país onde já não é que o pessoal tem uma política errada, nem política eles conseguem formular.
eles estão assim levando um baile. Eles não sabem onde eles estão, de onde eles vieram, para onde eles vão, o que eles estão fazendo, o que eles esperam conseguir. E o interessante é assim, você não precisa ser um especialista em política para perceber isso aí. Todo mundo vê a confusão, a falta de clareza. Né? A esquerda brasileira, que falou que não precisava de programa, não precisava de partido, não precisava de nada, parece um touro numa arena levando um baile do toureiro. Então o cara puxa o pano para lá, o bicho vai, puxa o pano para cá, o bicho vai, espeta ele, corre para trás, corre para frente. E a multidão lá grita olé, né? Quer dizer, nós chegamos num ponto em que a debilidade de um movimento que não tem uma direção clara é uma fratura exposta. Todo mundo vê. Então, a grande lição dos acontecimentos é justamente essa. É preciso um partido, mas o partido não pode ser uma mera organização administrativa. O partido precisa ser um verdadeiro Estado-Maior pensante da classe trabalhadora. Precisa ter um programa que não seja apenas um pedaço de papel, mas uma coisa que permita compreender a realidade, se orientar diante dos problemas, compreender o problema todo, coisa que ninguém consegue fazer. Está todo mundo perdidíssimo. Você só escuta, você lê os jornais, você fala, nossa, como é possível? Né? Essa dimensão de confusão, ignorância, desconhecimento da realidade. E o interessante é o seguinte, que a gente vê também. Existe uma camada ampla de pessoas que vê isso daí. Não é um mistério. Mas as direções da esquerda, os militantes, esses aí não conseguem ver nada. É uma coisa muito louca. Só que aí o que acontece? Muita gente vê a coisa de um ponto de vista realista, mas não consegue constituir uma força para dar um direcionamento para a coisa. Então, nesse sentido, a luta pelo partido é fundamental. Agora, sem falsa modéstia, eu acho que nesse momento a luta pelo partido passa, não é que passará em todos os momentos exatamente, nós não sabemos disso, mas nesse momento, se a gente não fortalecer o PCO, não tem como sair desse atoleiro. Nós somos o único partido que tem um mapa que pode até ter deficiências e tudo mais, mas que permite se caminhar no meio da situação num sentido claro. Então precisaria fortalecer isso daí. Também nós somos o único partido que a esquerda, nesse sentido, deu demonstrações muito extraordinariamente estranhas, que é tolerante, que discute as coisas sem fanatismo, sem histeria, que considera os problemas e tal. Eu acho que o caminho é esse daí. Pode ser que mais para frente surjam outras alternativas, mas no momento eu não estou vendo muito isso daí, não. Tem organizações de esquerda pequenas que concordam com o que a gente fala, mas também tem que ver que elas são muito pequenas. Se nós somos muito pequenos, elas são muito pequenas demais, né? E também eu acho assim, se o pessoal vê as coisas como a gente deveria se juntar a todos que veem as coisas desse ponto de vista, no sentido de formar uma força mais considerável para intervir na situação política, né? Só um detalhe, eu digo isso daí também, tendo consciência de que há uma série de divergências, mas você precisa pegar a coisa por algum lado, não dá para você também... nem em casamento o cidadão acerta todos os ponteiros, não é?
Antes de casar, você faz uma lista de 500 coisas lá para ver se está todo mundo de acordo com as 500 coisas. Não dá isso aí. A unidade ela tem que ser dinâmica, tem que ser o produto de uma determinada situação. Por exemplo, quando o Trotsky entra no Partido Bolchevique, ele não chegou lá e falou, não, então vamos fazer uma lista aqui de divergências. Não, estamos de acordo com a perspectiva da Revolução, vamos juntar, o resto depois a gente vê. Todo partido, no final das contas, ele é relativamente heterogêneo. Não há como você ter um partido 100% alinhado. Você luta por isso, mas conseguir isso é difícil. Então eu acho que isso precisaria ser considerado. Eu acho que é um debate para o nosso Congresso, é isso daí também. Como você vê a decisão do STF sobre o aborto até os 3 meses? Uma forma de agradar os movimentos feministas para silenciar parte da população que está mobilizada ou prenúncio de medidas mais austeras? Olha, eu não sei. Eu vi alguma coisa que falaram aí, que havia um favorecimento de determinadas pessoas, né? Que o STF ele seja a favor do aborto, isso é meio... Pode ter sido uma decisão que tem motivação, tem segundas intenções aí, pode ter sido uma decisão também de uma parte, porque foi uma parte do STF que votou isso daí, onde prevalece uma determinada concepção. Como nós estamos aí num regime meio que assim, monarquia absoluta do judiciário, o pessoal senta lá e qualquer coisa pode acontecer, né? Eu estou esperando o dia que o STF vai sentar lá e vai decidir que no Brasil a gente tem que falar inglês, né? Que qualquer decisão é possível desse jeito. A coisa está totalmente fora de controle. Agora, que isso daí seja um sinal de progresso e tal, que vai acontecer agora, que vai ter uma reação bastante dura da direita, já montaram até comissão, para aquele negócio todo, e nós vamos ver um show de covardia da esquerda, como a gente já viu quando teve a campanha do aborto, que inaugurou essa era dos coxinhas, né? Que a esquerda ficava assim, ó, totalmente calada diante das manifestações contra o aborto. Até porque a principal primadona do PSOL participava da manifestação, né? Aí não pode perder voto. O Moro está fugindo mesmo ou realmente são férias nos Estados Unidos? Mas eu não vi que ele tivesse confirmado isso daí. Eu vi a declaração dele que ele pediu licença na universidade, né? Para comentar a fala do Gilmar Mendes, que esteve no Senado junto com o Sérgio Moro. Então, essa questão do Gilmar Mendes é o seguinte, o Gilmar Mendes, evidentemente, está preocupado com esse problema dos juízes, né? Ele é ligado a setores políticos aí que tem muito problema. Esse Gilmar Mendes, ele já foi acusado de inúmeras arbitrariedades. Ele é ligado a ser. Ele tem uma ligação com os setores políticos que é mais profunda, né? E não é com o PSDB, é com o DEM, com os setores da direita do PMDB e tal. Isso daí mostra também um pouco a profundidade da crise, né? Porque dentro do STF a gente tem que ver que esse STF ele não é propriamente PSDB, né? Isso daí está oculto pela crise porque eles atuaram no golpe unificadamente, mas como é que se diz? As rachaduras aí já estão começando a aparecer. O Gilmar Mendes
é uma dessas rachaduras. Mas tem outras coisas. Não teve esse negócio que falaram que o pessoal ia... Os coxinhas iam perseguir o Toffoli e tal, por decisões que eles tomaram? Quer dizer, tem toda uma ala aí que... Por isso que o processo precisa continuar e eles vão ter que disciplinar todas as instituições, né? Para evitar esse tipo de desvio. Bom, uma coisa que eu não falei quando o Rafael fez a pergunta, mas que é importante falar, é o seguinte. Claro que todo esse processo é muito bonito no papel, né? E é lógico, quem está fazendo política com um olho no desenvolvimento da situação tem uma vantagem. Só que nós estamos atravessando uma crise mundial. Não é um processo fácil. As instituições estão muito divididas, a coesão da burguesia não é total, o que indicaria que os golpistas, os principais mentores do golpe, né, eles têm um plano B, que é o plano de que tudo vai entrar em crise e aí precisaria de uma força que arbitrasse a crise para colocar o regime de novo no eixo. E a única força que poderia efetivamente fazer isso daí, tem duas possibilidades. Uma é uma força organizada nas ruas, que pode ser, embora não apareça muito claramente, outras são as Forças Armadas. Ou uma combinação das duas coisas. São perguntas mais da situação internacional agora. Sobre a exclusão da Venezuela do Mercosul, podemos dizer que o golpe toma forma na América do Sul? Quais as consequências? Isso aí é, na verdade, é a continuação do golpe contra o governo da Venezuela. O governo Maduro. Não há dúvida nenhuma. É uma coisa... O fato de que não haja reação e tal mostra que a esquerda continua confusa e o movimento operário está paralisado, né? São duas perguntas relacionadas aos Estados Unidos e à eleição. Qual a sua opinião sobre a declaração de Trump dizendo que os Estados Unidos não prosseguirão com a política de golpes, guerras e intervenções em geral no mundo? E outra que já também está relacionada, que é a vitória de Trump ou a derrota de Hillary desafinou um pouco a orquestra do golpe, já que ela esteve envolvida nos chamados golpes brancos. Será que as táticas do Império mudarão? A declaração do Trump não vale um centavo furado. Isso aí não... O que eu acho que... O que ele quer dizer, na realidade, é o seguinte, que é preciso diminuir o gasto com a política externa e usar o dinheiro para favorecer os capitalistas dentro dos Estados Unidos. É isso que significa a declaração dele. Agora, que os Estados Unidos vai parar de dar golpe, isso aí é mais fácil uma vaca voar para a Lua do que os Estados Unidos parar de dar golpe. E sim, né, a vitória do Trump bagunçou os planos dos golpistas. Porque os golpistas, eles são alinhados com a ala principal do imperialismo. Não dá para dizer que eles estão alinhados com a Hillary Clinton e o Partido Democrático. Eles estão alinhados com o bloco que sempre dominou o poder nos Estados Unidos. É uma parte do Partido Republicano, a parte do aparelho, que foi derrotada pelo Trump, e a parte ala direita do Partido Democrático. Tem um grupo aí que atua de maneira suprapartidária, vamos dizer assim, e que está vinculado com os interesses econômicos da indústria armamentista, dos militares, etc. e tal. São interesses muito poderosos.
Então a vitória do Trump abriu meio que colocou isso aí numa situação de turbulência. Né? Nós temos que esperar para ver até onde vai essa turbulência, até onde vão as contradições, né? Porque isso daí é um pouco imprevisível. De um modo geral, a gente deveria pensar em 2 casos extremos. O Trump chega num acordo, consegue um modo de convivência que não é simples, ou a crise vai estourar numa crise institucional nos Estados Unidos e nos outros países da Europa ao estilo do Brasil. Pode até ter um golpe de Estado nos Estados Unidos, o que a simples formulação da hipótese mostra a profundidade da crise, né? 15 anos atrás ninguém pensaria num golpe nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Itália, na França. Mas eu diria que a possibilidade de golpe de Estado, diante do fracasso da composição entre essas 2 alas da burguesia nesses países, coloca objetivamente o problema do golpe de Estado. Os regimes ditos democráticos, eles afundaram. Isso aí é... A esquerda que aposta nas eleições, está apostando numa coisa que está entrando numa crise total. Acabou tudo? Recados, avisos, informações? Vamos repetir de novo. Só reforçando o que o Rui já falou no começo da análise, a gente tem uma série de atividades agora no próximo período. Primeiro, o Congresso do Partido, que acontece no próximo final de semana, o 8º Congresso Nacional, que vai discutir aí um balanço da situação política nacional, das atividades do partido, a luta contra o golpe. E, em seguida, a gente tem o Réveillon do partido, que é uma festa que a gente realiza em São Paulo e em Brasília, que é aberta, quem tiver interesse em participar, é só entrar em contato com a militância ou nas páginas do partido no Facebook. E, na sequência, o acampamento de férias, que vai tratar sobre o programa de transição de Trotsky, e que acontece entre os dias 14 e 29 também. Quem tiver interesse para participar, é uma atividade aberta para militantes, simpatizantes, mas também para quem tiver interesse no tema. E no estudo é uma atividade que a gente chama de universidade de férias e acampamento, que agrega as 2 coisas. Nas férias, então é uma atividade bem familiar, de lazer e tudo. Então, quem tiver interesse é só entrar em contato nas páginas do Facebook com o partido. Tchau, obrigada.